palavra do Senhor diz em 1 Crônicas, no livro de 1 Crônicas, capítulo 13. Aleluia. No versículo 5 em diante. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Davi procura trazer a arca do Senhor. A partir do versículo 5 do capítulo 13 de 1 Crônicas diz: reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior, do Egito, até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual, invocando o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins, puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram à arca da casa de Abinadad, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos, com trombetas. Quando chegaram, porém, à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão e a arca para segurá-la, pois os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas fez-la levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor o abençoou, a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele dá uma ordem para Moisés, muito tempo atrás, antes de Davi. Há muitos anos atrás, Deus está separando uma nação para ser chamada de sua, uma nação separada, uma nação santificada, uma nação que no seu proceder, na sua forma de viver, seria totalmente santificada para Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos nos preparar, nós devemos nos santificar, porque amanhã nós veremos o Senhor. Todas as vezes que Deus quer se manifestar a nós, é tempo de santificação. Todas as vezes que Deus quer falar conosco, Deus quer manifestar a sua presença, nós temos que nos preparar para receber essa presença. Amém? A Bíblia nos diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O Senhor, ele deixa isso muito claro, para que nós possamos ver a Deus, para que possamos poder contemplar a Deus, nós precisamos buscar a santificação. O que é ver a Deus? Nada mais do que um relacionamento íntimo com Deus, uma vida de oração, uma vida da leitura da palavra de Deus. Não é uma religião. A religião, ela não pode salvar nem a mim nem a você, porque a religião, ela cria métodos, ela cria regras. Então ela diz para você: você vai na igreja, você vai orar, ou até mesmo você vai pagar os seus dízimos, ou você vai acender uma vela todo dia nesse horário, e então você vai ser uma pessoa boa e você vai entrar no céu. Não, isso não está na Bíblia, isso não está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus fala que para que nós sejamos salvos, nós precisamos ver a Deus, nós precisamos ter relacionamento com Deus. E a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que sem Ele ninguém vai ao Pai. A única forma de nós irmos ao Pai é através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele não pode ser engarrafado e vendido. Ele não pode ser colocado dentro de uma garrafa de óleo e vendido. Não, esse é um óleo ungido, ele é de Israel, você vai dar uma oferta e você vai ser ungido com esse óleo. Não, Jesus, ele é Deus, ele é poderoso, ele é onipresente, ele está aqui, ele está em todos os lugares, ele está aqui e ao mesmo tempo ele está lá na África agora com nossos irmãos, que provavelmente estão adorando a ele. Ele é poderoso, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele é o único que morreu por mim e por você e ressuscitou. Ainda que alguém pudesse morrer, oferecer um órgão para você, doar o órgão, um órgão necessário que você precisa para viver, essa pessoa, ela teve que morrer para se oferecer para você. Mas Jesus, ele é o único que está vivo.
Ninguém mais está vivo, Ele é o único Deus. Não há vários caminhos que levam a Deus, não há vários deuses, só há um Deus, só há um Senhor, um supremo pastor e salvador, Jesus Cristo, o qual importa que todos nós sejamos salvos. E se você nesta manhã clamar este nome e dizer: Jesus, eu necessito de ser salvo, eu necessito que o Senhor transforme a minha vida, Ele vai te ouvir. Mas chame pelo nome dEle, não chame pelo nome de outros deuses, porque os outros deuses não podem te escutar, porque eles estão mortos. Mas a Bíblia fala, a palavra de Deus fala: não estão os meus braços encolhidos para que não possa ser estendido e te salvar, não estão meus ouvidos tampados para que não possa ouvir o teu clamor e te salvar. O Senhor está vivo, aleluia. Qualquer outra mensagem fora disso não é verdadeira. O Senhor está vivo. Nós temos que reconhecer que nós necessitamos dEle. Nós necessitamos da salvação por intermédio de Jesus Cristo. O pastor, ele não pode te salvar. Aquele homem que vende a unção, aquele homem que vende nas campanhas aquelas bênçãos, ele não pode te salvar. O único caminho é Jesus, é o Senhor Jesus. E você então precisa caminhar com Jesus todos os dias. Jesus quer caminhar com você, mas você deseja caminhar com Ele? Ele quer que você caminhe com Ele, Ele quer que você tenha uma vida de santificação. A Bíblia fala que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor está preparando a sua igreja para ver o Senhor, porque Ele está voltando. Jesus está voltando. Aleluia. Glória a Deus. No livro de Amós, no capítulo 4, no versículo de número 12, nosso amado irmão vai colocar aqui na tela. Diz assim, Amós 4:12: portanto, castigarei, ó Israel, e por que eu farei isso com você? Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. A palavra castigar ali no original, no hebraico, significa disciplina. A Bíblia fala que Deus, Ele disciplina a todos quanto Ele ama. Por que Deus disciplina a mim e a você? Porque Ele nos ama, porque Ele não quer que nós venhamos nos perder, saímos da direção. Porque quando às vezes os meus filhos eles estão começando a desobedecer, eles já não obedecem na primeira vez que eu falo, a mãe deles tem que falar: olha, eles não estão obedecendo. Eu tenho que lembrar a eles quem é a autoridade lá em casa. Então eu tenho que sentar com eles, eu tenho que exortar eles, eu tenho que orar com eles, porque eu os amo. Eles estão saindo da direção e eu tenho que alinhar o coração deles com a vontade de Deus. Eu tenho que alinhar o coração deles com a disciplina do céu. Então o Senhor está falando: eu vou castigar Israel mais uma vez, eu vou disciplinar esta nação, eu vou exortar essa nação. Por quê? Porque para que ela seja preparada para encontrar com Deus dela. Quantos aqui querem encontrar com Deus? Talvez nesses dias Deus está disciplinando você. Talvez a palavra castigar é pesada demais para você ouvir, mas Ele está disciplinando. Ele está pegando você por dentro. Você não está conseguindo dormir mais direito. A comida no seu paladar não tem mais o mesmo sabor. Você está incomodado, como se tivessem colocado espinhos no teu colchão e você revira a noite toda. Isso não é o diabo, isso não é Satanás, porque ele não tem autoridade, ele não tem esse poder. Mas isso é o próprio Senhor, é o próprio Espírito Santo falando: eu vou incomodar você nesses dias, eu vou disciplinar você esses dias, para que você esteja preparada, igreja, para que você esteja preparada para encontrar com o seu Deus. Nós não estamos aqui brincando de servir a Deus. Nós estamos aqui levando o nome de uma religião, de uma placa ou do pastor Diego. Nós estamos aqui para que todos que estejam aqui sejam salvos. Eu estou construindo uma arca, como Noé estava construindo. E nesta arca eu estou dizendo: é tempo de arrependimento. Vamos entrar dentro da arca. Coloca a tua família na arca, coloca até mesmo os seus bichos de estimação na arca. Vamos entrar na arca, porque haverá um tempo do juízo de Deus sobre toda a terra. A palavra de Deus fala que Ele não vai exterminar a terra com água, mas com fogo. Por que a primeira vez Ele veio com água? Para lavar, para santificar. E agora por que Ele vem com fogo? Para purificação. Então Ele trouxe a santificação. E agora com o fogo, quando a terra for ser exterminada agora, nessa segunda vez, ela vai ser exterminada com fogo. Fala que os elementos dos céus vão cair e haverá fogo. E tudo aquilo que você está vendo, irmão, será consumido. Sabe o carro que você tem levado tanto tempo para pagar com aquele carnê? Ele vai queimar.
Sabe a casa que você está pagando ou deseja comprar? Ela vai queimar. As suas roupas, mulheres, vão queimar. As suas roupas, homens, vão queimar. A sua moto, ela vai queimar. Aquele quadro que você tem lá, que você tanto idolatra, ele vai queimar. As coisas que você mais idolatra, mais deseja, às vezes você já até bateu na mão do teu filho porque ele quebrou uma coisa que você gostava muito. Tudo isso vai queimar. Mas há algo que vai permanecer. Se você estiver no Senhor, se a tua vida estiver nele, a Bíblia fala que nós estaremos juntos com ele. A única coisa que você pode levar dessa vida é isso, é a tua salvação. Então engaja nesses dias em pregar para os seus filhos, em pregar para a tua esposa, em pregar para o teu marido, e dizer: nós precisamos orar, porque nós precisamos buscar a salvação em Jesus. Começa a construir na tua casa uma arca, e começa a colocar a família dentro. Talvez muitas igrejas hoje diriam: Noé foi um homem fracassado, porque ele ficou tantos anos construindo uma arca, e ele não pôde salvar aquela população. Então talvez ele não atingiu uma meta, ele não bateu uma meta de arregimentação, ele não conseguiu colocar eles na escada do êxito, no ganhar, consolidar, enviar e treinar. Ele não conseguiu fazer nada disso. Muito bem, aos olhos dos homens, então ele pode ter sido um homem fracassado. Mas eu quero te dizer, Noé foi um dos poucos homens da Bíblia que conseguiu salvar os seus filhos e a sua esposa. Ele conseguiu colocar dentro da arca a sua esposa e os seus filhos. Você já imaginou se homens entrassem na arca e quando Deus fechasse, porque a Bíblia fala que o próprio Deus fechou a porta da arca e selou, para que ninguém mais entrasse, porque o tempo havia cessado. Você imagina quando Noé olhasse do lado, ele não encontrasse seus filhos? Já imaginou Noé olhar do lado e não encontrar sua esposa? Porque o testemunho talvez que ele tinha não era suficiente para salvar a família dele. Homens, Deus quer que vocês tenham um testemunho dentro de casa. Tire as bebidas alcoólicas de dentro da casa de vocês. Tire a pornografia de dentro da casa de vocês. Tire um espírito de sensualidade dentro da casa de vocês. Parem de andar nu com roupas íntimas na frente dos seus filhos. A Bíblia fala que isso foi uma grande maldição para a vida dos filhos de Noé, porque ele viu a nudez dele. Deus tem falado muito isso comigo. Compre um roupão, compre algo assim. Quando você sair do banho, saia vestido, não saia nu, para que os seus filhos não vejam a sua nudez, a sua vergonha. O seu corpo é templo do Espírito Santo, é santificado. Nós estamos vivendo dias onde as crianças têm sofrido muitos abusos sexuais, tanto no toque, quanto em palavras, quanto visualmente elas são abusadas. O abuso ele não precisa ser necessariamente com um toque ou com um ato sexual em si, mas há vários níveis de abuso. E Deus tem falado isso comigo, e isso eu tenho trazido para minha casa. O que eu tenho trazido eu quero também trazer para você. Não saia mais do teu quarto nu, não saia do teu banho nu, porque o teu corpo só Deus pode ver, e o teu cônjuge, mais ninguém. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Em nome de Jesus, para que você não desperte a ira de Deus sobre a tua casa, e depois você venha dizer: o que está acontecendo na minha casa? Por que os meus filhos estão rebeldes? Não permita que esses espíritos entrem na tua casa. Sensualidade. Mas você pode me dizer: pastor, mas eu sou pai daquela criança, não tem problema. Mas não é correto. Não é correto. Nós vemos a história de Noé, em que o próprio irmão chegou e viu e começou a gozar. Nosso pai está nu, porque Noé tinha bebido da vinha e embriagado. E então isso foi uma grande maldição para eles. Nós vivemos num país onde há muita exposição do nosso corpo, há muita exposição de sensualidade. Tem uma propaganda de material de higiene pessoal, tem alguém nu. Tem uma propaganda de bebida, tem alguém nu. Tem uma propaganda de comida, tem alguém nu. Então nós temos que tomar muito cuidado até com o que nós estamos assistindo, porque nós estamos num ambiente aqui de adoração, e por isso o Senhor faz presente. Mas o Senhor ele não divide a gente com ninguém, ele não deixa. O Senhor ele tem ciúme de você. E então você está lá de repente com essa presença na tua vida, na tua casa, e de repente a televisão está ligada. Você já percebeu que mesmo quando não tá, ninguém está assistindo a televisão, alguém liga a televisão? Quem já percebeu isso? Às vezes você chega na casa de alguém para visitar alguém e fala: não, liga a televisão, coloca onde vocês quiserem. E às vezes as pessoas estão conversando, a televisão está ligada, mesmo sem um som. Você vai em consultórios, vai nesses lugares, as televisões estão com o áudio praticamente zerado, mas a imagem está lá.
É verdade ou não é? E está passando imagem de mulheres com biquíni, imagem de nudez. E a Bíblia fala que o que te contamina não é o que sai, mas é o que entra. É o que você decide que entra dentro de você. É isso que contamina você. Então você está buscando a Deus orando, mas por um minuto você viu principalmente nós homens, você viu uma imagem de uma mulher ali. Aquilo lá já trouxe um espírito de sensualidade dentro de você. Então você já vai dormir e vai sonhar com isso. E isso vai enfraquecer você. Você não vai ter força contra o pecado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então você precisa ter sabedoria. Você precisa, eu já falei várias vezes, trocar a senha da internet na tua casa com regularidade. Seus filhos, principalmente de menores, não podem ter acesso ilimitado à internet, porque com um clique eles podem ver cenas de sexo explícito, de homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, mulher com animal. E você estará abrindo uma porta para Satanás entrar na sua casa. Ah, você está sendo radical. Não, eu estou construindo uma arca e eu quero que você e sua família entre. Aleluia. Eu quero que vocês sejam salvos. Em nome de Jesus. E o meu desejo, a minha missão é que cada um que está aqui seja salvo. Que quando eu chegar lá no céu eu possa olhar e dizer: estão ali. Eles ouviram a mensagem, eles receberam a mensagem. Então é tempo de mudança. É tempo de Deus nos disciplinar. Nós precisamos ser disciplinados. Amós, nós precisamos ser disciplinados. Nós precisamos aceitar a disciplina de Deus para que nós possamos ver a Deus. Veja como essa palavra é pesada. Por isso eu ainda castigarei Israel. Por que eu farei isso com você? Para que você esteja preparada para encontrar com Deus. Quantos aqui querem encontrar com Deus? Levante a sua mão. Mas quantos estão preparados para isso? E talvez você pode dizer nesta manhã: pastor, eu não estou preparado para isso. Então eu vou te dizer, há uma forma para que você seja preparada. Há uma forma para que você esteja preparado. Qual é? Disciplina de Deus sobre a sua vida. Eu não estou querendo ensinar aqui legalismo, dizer que você deve jogar sua televisão fora, que você deve se vestir dessa forma ou daquela forma. Mas estou dizendo que é tempo de você orar e rever conceitos na sua vida. É tempo de você colocar na balança, orar e rever o que precisa ser arrancado da tua vida, o que precisa mudar na tua vida. Quais atitudes você precisa tomar para que vocês possam encontrar a Deus? Seja honesto com você mesmo. Você tem sentido a presença de Deus na tua vida? Você tem ouvido Deus falar com você? Você tem desejado orar? Há quanto tempo você não ora? Ou talvez você nem sabe orar. Alguém aqui já viu algum curso para ensinar como se deve orar? Alguém aqui já viu algum lugar dar curso para ensinar você a ter fé? Não, isso não existe. Sabe por quê? Isso não pode ser ensinado por métodos de homens. Isso só pode ser ensinado através de Deus. Você anda com Ele, Ele te ensina a orar, Ele te inspira a orar, Ele te inspira a ter fé. Quando você começa a andar com Deus, quando começa a entender que Deus está com você, que Ele está dentro do teu coração, Ele não habita nessas paredes, Ele só está aqui nessa manhã porque nós estamos aqui. Então quando essa reunião acabar, você vai embora e você vai continuar prestando culto a Deus. Nós temos entendido que vamos ao culto. Não, você não vai ao culto. Você vai a um prédio onde a igreja, que somos nós, nos reunimos para prestarmos a um culto a Deus. E então agora, hoje é segunda-feira, exemplo. Amanhã é segunda-feira e amanhã nós não vamos reunirmos nesse prédio para prestar culto, só na terça-feira. Então amanhã você irá reunir na sua casa para prestar culto a Ele. Então quando você vai para o seu trabalho e você precisa estar às 7 horas, então você vai programar para levantar às 5:30 da manhã. E como nós não temos culto domingo à noite, você vai acordar mais cedo. Você não vai gastar tempo assistindo porcaria na televisão. E você vai dormir. E quando for 5:30 da manhã você vai despertar. Você vai fazer a sua higiene. Você até mesmo pode tomar um café, comer algo. E depois você ainda vai ter 30, 40 minutos para você se ajoelhar, colocar uma adoração e orar e ter tempo com Ele. Então quando você se levantar e ir para o seu trabalho, eu tenho convicção que se você fizer isso, eu desafio você. Você não estará levantando e indo mais sozinho para o seu trabalho, mas você estará indo com Deus ao seu trabalho. Você estará conduzindo Deus juntamente com você ao seu trabalho. E as coisas vão mudar no seu trabalho. Você estará conduzindo Deus para as coisas que você faz no dia a dia, irmã.
Enquanto você está fazendo o almoço, enquanto você está lavando as roupas, você está falando: Deus, o Senhor está comigo. E então aqueles ataques que você sofria, você não sofre mais. Por quê? Porque agora Deus está com você. Por quê? Porque você chamou Ele, você cultuou a Ele. Culto significa dar honra àquele que é de direito. Deus não quer que nós possamos 2, 3 vezes por semana dizer isso para Ele, mas em todo momento: Senhor, esse dia que está começando agora, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego os meus passos a Ti. Anda comigo, Senhor. Eu desejo que o Senhor ande comigo. A pergunta é: todos querem ver a Deus, mas será que todos estão preparados? Todos estão dispostos a aceitar a preparação? Porque a preparação é castigo, a preparação é disciplina. Nós andamos pouco com algumas pessoas, e às vezes nós falamos para uma pessoa: não faça isso. E você já vê o semblante da pessoa ficar triste, porque ela se sente reprovada, rejeitada. Nós não gostamos de ouvir não, nós não gostamos. Mas o Senhor está falando que é exatamente isso que vai nos preparar para vermos Ele. Nós temos que lembrar que o mesmo Deus que abre porta que ninguém fecha, é o mesmo Deus que fecha a porta que ninguém abre. Nós temos que lembrar disso. Nós temos que entender que a disciplina de Deus para nós impera num grande privilégio, numa grande bênção, um grande presente. Eu gosto tanto quando a voz de Deus vem doce e fala para mim: filho, tu és amado. Mas eu gosto muito mais quando Ele vira e fala: você não vai fazer isso, porque eu sei que eu estou sendo cuidado por Ele. Eu sei que Ele está me guardando. Eu sei que Ele está me livrando de mim mesmo. Ele está me livrando de tropeçar. A palavra de Deus diz: Ele não deixará tropeçar os seus pés. Aquele que te guarda não tropeçará. Quando Deus Ele está com você, Ele te guarda. Não existe tropeço, não existe decisão errada na tua vida. Quantos estão entendendo isso? A Bíblia nos diz que se o Senhor não guardar a sua casa, em vão você trabalha para guardar a sua casa. Em vão será levantar de manhã cedo, trabalhar para comprar um pão penoso, um alimento diário, se Ele não guardar a sua casa. O que está falando? Se você não santificar a sua casa para Deus. Irmãos, não estou falando que você tem que abandonar o seu trabalho, não. Você tem que continuar trabalhando, mas em primeiro lugar você tem que buscar a Deus, buscar encontrar ao Senhor. Então você acorda mais cedo e você vai dobrar os seus joelhos, sempre orando ajoelhado, um sinal de humildade diante do Senhor. E fala: Senhor, eu quero falar com o Senhor nesta manhã. Vem estar do meu lado, fica comigo hoje. Eu preciso da sua presença. E você não vai fazer isso para se punir, não é uma penalidade, mas você vai fazer isso porque você reconhece o senhorio dele. Por isso você se rende. Então nós vemos uma história aqui que nós acabamos de ler, a história do rei Davi. E este rei, ele entendeu que ele precisava trazer a presença de Deus para Israel. Ele precisava que a nação de Israel se encontrasse com Deus. E então ele falou: vamos buscar a arca. Porque Moisés havia nascido muitos anos antes de Davi. E Deus mandou que Moisés fizesse uma arca, construísse uma arca, para que essa arca simbolizasse a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Essa arca era feita de madeira maciça, e ela era toda forrada de ouro por fora. E ela tinha argolas dos seus lados. Ela tinha 4 argolas, uma em cada ponta. E então, nessas argolas entravam varas, uma de um lado e outra de outro, 2 varas, para que os homens pudessem colocá-la nos ombros e carregá-la. E ela era toda de madeira maciça, mas forrada de ouro. E existem muitas simbologias da arca, que não dá tempo de eu explicar todas agora.
Mas por que Deus mandou ele construir a arca? Deus ele não queria que os homens idolatrassem um utensílio, mas Deus queria utilizar daquele utensílio naquela época, anos atrás, antes de Jesus vir, para que eles pudessem entender. Então quando a arca entrava no ambiente, quando a arca ia nos campos de batalha, quando eles iam guerrear contra os povos inimigos, e primeiramente entravam os levitas com a arca, eles entendiam: a glória do Senhor está conosco. Eles lembraram da cultura que começou com Moisés, quando Moisés falou: Senhor, o Senhor está nos enviando para aquela terra, mas quem que o Senhor vai enviar para ir conosco? Aí Deus falou: vou enviar um anjo. Tem gente que tem anjo em casa, tem gente que compra aqueles anjos de gesso e coloca em casa, acha bonito, né? Pendura aqueles anjos na porta de casa. Tem um anjinho no adesivo em algum caderno. Tem um anjo pendurado no seu carro. Só que eu não quero o anjo, eu quero a presença de Deus. Moisés perguntou: Senhor, o Senhor está nos enviando então para uma terra, para Canaã, e quem que vai nos guiar no meio dessa terra, no meio do deserto até essa terra? E o Senhor falou: vou mandar um anjo. Olha a resposta de Moisés: não manda anjo não, eu quero o Senhor. Se o Senhor não for conosco, eu não vou levantar desse lugar e vou sair. O que Moisés estava dizendo? Eu não vou tomar nenhuma decisão, eu não vou tomar nenhum passo, se o Senhor não for a minha companhia. Deus está desejando nesses dias pessoas que desejem, valorizem a presença de Deus. Sabe quando alguém convida você para ir num lugar, mas você vê que a pessoa não está fazendo questão, ela faz por educação? Ah, vai lá em casa uma hora. Ah, aí você fala: eu vou sim. Não, então, né, combina uma hora. Ela não está fazendo questão da sua presença. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas sabe quando aquela pessoa faz questão? Não, eu faço questão que você esteja lá. Você vê no olhar daquela pessoa o valor que você tem para ela. Quantos entendem isso? Deus ele quer ver esse olhar de você para Ele. Ele não quer que você chegue a Ele por interesse. Deus, eu preciso dessa cura, eu preciso desse milagre no meu casamento, eu preciso de prosperidade para pagar as minhas contas. Não, Ele quer que você diga: Senhor, não envia anjo, não envia um homem, um profeta ungido, eu quero que o Senhor esteja comigo. É o tempo em que Deus quer que a igreja deseje o Deus da igreja. É o tempo em que Deus quer que você deseje Ele mais do que tudo. Eu vejo muitas vezes pessoas, como eu falei, adorando anjos, adorando coisas. Ah, eu quero no monte orar porque eu quero ver um anjo. Não, irmão, vai no monte orar para você ver Deus. O Deus que criou o anjo, o Deus que criou o monte, o Deus que criou você, o Deus de toda a terra. Por que nós temos trocado Deus por qualquer coisa? Por que nós temos trocado Deus até mesmo por criações maravilhosas que Ele criou? Trocamos Ele por dinheiro, trocamos Ele pela natureza, trocamos Ele por pessoas, trocamos eles até mesmo por anjos. Que dificuldade as pessoas têm com Deus. Você vê pessoas adorando bruxa, pessoa adorando um anjo, adorando uma pessoa que deixou um bom exemplo enquanto esteve aqui na terra. Mas se fala de Deus, a pessoa: não, Deus, política e futebol não se discute. Qual é a barreira que as pessoas têm com Deus? Qual é a mágoa que elas têm de Deus? O que aconteceu na vida delas que elas penalizam Deus por isso? Será que é por uma mãe que morreu? Ou por um pai que morreu? Ou uma mãe que saiu de casa muito cedo? Ou um pai que saiu de casa muito cedo? Ou uma fatalidade que houve na vida delas? Você já percebeu como as pessoas têm raiva de Deus? Como as pessoas menosprezam a Deus? Elas não desejam de fato a presença de Deus? Elas não desejam de fato que Deus esteja com elas? Se você sentar com uma pessoa, faz um exemplo e fala: olha, em 1900 alguma coisa, eu estava em tal lugar, eu vi um ET. A pessoa: é mesmo? Conta para mim. Ah, eu vi um duende. Ah, eu vi um anjo. Como é que era? Mas você fala assim: eu vi Deus. Vamos mudar de assunto. É verdade ou não é? Qual é a barreira que as pessoas têm com Deus? Qual é a dificuldade? Por quê? E a única forma, irmãos, de nós sermos transformados é quando vamos andar e ver a Deus, andar com Ele e ver a face dele. Então Moisés falou: olha, eu não quero anjo não. Moisés foi muito audacioso, Moisés foi muito ousado. Ele falou assim: não vou sair desse lugar se o Senhor não for comigo. E ele falou: ainda te peço mais uma coisa, me mostra a tua glória, me mostra a tua presença. Irmãos, ele não pediu para ver os anjos, ele não pediu para ver como que a terra foi criada. E Moisés viu tudo isso porque ele escreveu o livro de Gênesis.
Quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Qual é o primeiro capítulo de Gênesis? No princípio criou Deus os céus, a terra. Deus mostrou tudo isso para ele, a criação, como é que foi tudo feito. Depois que Deus mostrou tudo isso para ele, sabe o que ele falou? Mostra-me quem você é. Mostra-me quem você é. Deus mostrou para ele como que foi criada as estrelas, como foi criado o sol, como a lua foi criada, como os animais foram criados. E Deus mostrou para ele Adão, Eva, Deus mostrou tudo. E ele registrou. E até hoje o povo de Israel tem a Torá, que é o Pentateuco escrito por Moisés, que foi revelado de Deus para Moisés. E eles seguem o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. E Deus deu revelações profundas. Hoje o criacionismo é defendido por conta daquilo que Deus mostrou para Moisés. Mas mesmo Deus mostrando tudo isso para Moisés, talvez você fale assim: quando eu chegar no céu, eu quero saber como é que Deus criou os peixes, eu quero saber como é que Ele criou as aves. E Deus revelou tudo isso para Moisés. Isso não é maravilhoso? Isso não é lindo? Mas depois de Deus ter mostrado tudo isso para Moisés, Moisés falou: eu te peço uma coisa, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua face. E então Deus falou para ele: está vendo essa rocha que tem um rasgo, uma fenda no meio dela? Eu vou passar entre a rocha, e você vai ver um relance da minha glória, vai ver uma relance da minha pessoa pela fenda da rocha, porque se eu ficar de frente para você, você morre. Você já imaginou que a glória de Deus, que é uma coisa boa, ela gera morte? Sabe por que nesses dias, embora o meu espírito está pronto, eu estou cansado? Porque quanto mais glória de Deus, mais morte vai gerar em mim, irmãos. Mais morte, menos desejo pelas coisas eu vou ter. Irmãos, esses dias que os pastores ficaram aqui, nós ficamos 10 dias com eles. 10 dias limpando o banheiro deles, 10 dias colocando papel higiênico no banheiro, 10 dias comprando, levando eles para cortar cabelo, 10 dias lavando roupa, 10 dias fazendo comida, 10 dias fazendo café, 10 dias levando eles para pregar em outra cidade. Nós rodamos, eu e o pastor Adriano, mais de 1.300 quilômetros em 4 dias. Nós saímos dos cultos que acabavam meia-noite, 1h da manhã, pegava a estrada, chegava 3h da manhã em casa, acordava 8h30 da manhã. Aí você pode perguntar: mas você está com sinusite? Estou. Você está resfriado? Estou. Você está cansado? Estou. Mas por que você não parou? Porque eu quero ver a glória dele. E a glória dele vai gerar morte em mim. Aquela vontade que eu estou de ficar deitado no sofá, de ficar assistindo televisão, eu vou renunciar, porque eu quero ver a glória dele. Eu quero ver a glória do Senhor. E eu perdi a fome, irmãos. Não estou falando isso para glorificar a mim, não, para glorificar a Deus. Na quinta-feira Deus falou para mim: você vai jejuar. Ah, eu vou ficar sem comer carne? Não, você vai ficar sem comer nada. E eu só tomei água. Eu acordei de manhã, e nós fizemos um monte de coisa, e levamos eles para Pindamonhangaba, e eu ministrei junto com eles, e eu fiz adoração, e eu ajudei a orar pelas pessoas. E o culto acabou, era 10h30 da noite. Depois nós ficamos conversando com os irmãos, orando. Quando eu olhei no relógio, era quase meia-noite. E por Deus que a minha testemunha, eu não sentia fome. E então eles fizeram um caldo para a gente comer lá atrás da igreja. E eles nos chamaram para comer. E eu não tinha vontade de comer. E era uma comida linda, maravilhosa, mas eu não tinha vontade. Mas também eu tenho que ter consciência e responsabilidade. A minha esposa então falou: você precisa comer, você também precisa cuidar do seu corpo. Eu falei: Senhor, o Senhor sabe que eu não quero comer, não é isso que está gerando fome em mim, é o Espírito. Eu estou com fome do Senhor, mas eu vou comer porque eu também entendo que o meu corpo precisa estar forte. Então eu ajoelhei e entreguei a Deus o meu jejum, e eu comi. E eu vou falar para vocês, há muitos anos que eu não sentia tanta força no jejum como eu sentia naquilo. Por quê? Até quando nós nos dispomos a jejuar, a disposição para jejuarmos muda o ambiente do nosso jejum. E então essa mesma arca que Deus mandou Moisés fazer, e Deus falou: olha, todos os lugares que essa arca for, a minha glória vai estar junto. Coloca 2 querubins. Tem 2 querubins. O querubim, a função dele é guardar a glória de Deus. Lúcifer, ele era um querubim. No céu, entre os anjos, a patente mais alta hierárquica é do querubim, entre os anjos. Porque o querubim é o que guarda a glória de Deus.
E ali nós podemos ver porque Deus mandou ele desenhar. Deus que deu o desenho, Deus que deu a medida e o peso. Isso você pode ler depois em Êxodo, eu passo para você em Levítico. E então você vê que os anjos ali estão com as suas asas tampando o seu rosto. Os próprios anjos estão tampando os seus rostos diante da glória de Deus. Estão guardando aquilo que eles estão vendo, para não perder o quê? A glória de vista. O que você tem que fazer então? Se o anjo que não tem vontade própria, ele não peca se uma mulher passar seminua, ele não peca se passar uma bebida na frente dele, uma droga, ele não peca se ele vê um bolo de dinheiro caído no chão, ele não peca se ele vê qualquer outro tipo de coisa pecaminosa, porque ele foi criado por Deus para ser puro e santo. Ele ainda assim, ele tampa o seu rosto, para que nada desvie a atenção dele da glória de Deus. Por que eu e você então temos olhado para tantas coisas? Por que eu e você não conseguimos orar, fechar nossos olhos, nos render? Por que eu e você então temos desviado nossos olhos? Irmãos, esses dias aqui Deus derramou uma glória sobre esta igreja, mas Deus também exortou a mim. A Karina, a pastora Karina estava traduzindo, ela viu, o pastor Robert falou, e ela está aqui como testemunho do que eu vou falar agora. Ele falou: olha, esta igreja tem experimentado muita glória de Deus, não só agora na minha presença, mas antes também. E vocês têm pregado o evangelho do reino puro aqui. Só que existe um problema. Deus tem derramado a presença dele, a glória aqui, e tem ficado só nisso. As pessoas não têm tomado uma atitude, as pessoas não têm entendido que é tempo de sair e pregar o evangelho para as outras pessoas que estão fora. E até mesmo as pessoas não têm entendido que você também precisa sair, você precisa ir às nações e levar essa palavra que você prega aqui às nações. Ele falou: esta igreja ainda pensa muito pequeno. Não foi? Foi o que ele falou. Nós temos aqui de conferência em conferência, nossa, que legal, que bênção, trocando mensagem no WhatsApp: pastor, o culto foi bom hoje, a mensagem foi boa, ai que legal. Mas o que você vai fazer disso? O que vai mudar no teu coração? O que vai mudar na tua casa? Você vai deixar de ser mesquinho? Você vai deixar de ser egoísta? Você vai deixar de ser invejosa? Ou você vai falar: vamos esperar a próxima conferência agora, quem que ele vai trazer dessa vez? Irmãos, acabou. É tempo de mudança, é tempo de transformação, é tempo de orarmos. Quando nós falarmos: hoje nós vamos orar, nós vamos nos ajoelhar, nós vamos até tal lugar evangelizar, vamos evangelizar. Ah, Deus mandou eu ir até essa tal cidade pregar. Nós vamos vir no culto, porque o culto é para Deus, não é por causa do Diego. O Diego está pregando lá em outra cidade, nós vamos vir aqui porque Deus vai falar conosco. Tem que parar com isso. Eu tenho até o nome já na minha cabeça das pessoas que todas as vezes faltam culto quando eu não estou aqui. Eu sei quem é você que faz isso. E você está deixando uma mensagem muito ruim para Deus e para a gente com isso. Porque isso prova que você não está entendendo a mensagem que é pregada aqui. Você vem por causa de mim, irmãos. Isso me deixa muito triste. Você está aqui por causa de mim. Eu não posso fazer nada por você. Mas existe um Deus que pode mudar a minha história e a sua história. Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua vida. Quando Deus falar comigo: você precisa ir às nações. E então eu falar: irmãos, eu preciso ir. Orem por mim, ofertem para comprar minha passagem. E então os irmãos precisam se mobilizar. E não fazer de conta que não é com vocês. Não, chega. Porque das 2 vezes que eu fui para a África, irmãos, a igreja não pagou a minha passagem. Isso é pecado. Porque vocês têm comido desse altar. Então é desse altar que vocês têm que sustentar. Ser sustentados e sustentar. Deus já falou comigo que eu preciso ir para a África. Eu não tenho dinheiro, a passagem é R$3.500. O pastor Rosano já me ligou, já mandou mensagem. Eu não tenho. Talvez Deus vai levantar pessoas aqui. Talvez, pastor, eu não tenho quase nada, eu tenho que, e você vai falar: eu vou ajudar. Alguém vai levantar e falar: gente, vamos mobilizar e nós vamos comprar essa passagem. Ó, você vai dar quanto? Quanto que você vai ajudar? Você. Existem pessoas, irmãos, que têm até milhas no cartão, poderiam se mobilizar. Não, vamos ver se a gente consegue. Não, mas as pessoas não, ficam olhando para mim. E aí Deus sempre levanta alguém de fora. Acabou isso. Acabou. Eu não coloquei essas bandeiras aqui para a igreja ficar bonita.
Eu coloquei essas bandeiras porque essa igreja é uma igreja missionária. Eu não sou propriedade dessa igreja. O dia que vocês me quiserem me tratar como propriedade, eu vou entregar a minha vocação aqui, e eu vou servir então em outro lugar, e vocês vão ficar aqui, porque eu não sou propriedade de vocês, eu sou propriedade do Senhor. E o Senhor falar para mim: você vai até a tal nação e você vai ficar pregando lá 20 dias. Eu vou, e vocês vão pagar a minha passagem, e vocês vão orar por mim, e vocês vão orar por essas nações, e vão falar: assim como o meu pastor me abençoou aqui, eu vou pagar e vou abençoar ele, para que ele abençoe lá também. E quando nós voltarmos, Deus derramará uma glória maior ainda. Então comece a orar, porque provavelmente em outubro eu vou para a África. Então você vai orar, você vai ofertar, você vai se mobilizar. Em nome de Jesus. R$3.500 para Deus não é nada. Mas aonde eu passar lá, as vidas vão ser transformadas, porque eu vou levar a palavra de Deus lá. Eu creio em nome de Jesus. Então, irmãos, Davi falou: eu quero a presença de Deus, eu quero a glória de Deus. Eu vou trazer a glória de Deus para Israel. Eu vou trazer a glória de Deus para a cidade de Jerusalém. Só que Davi cometeu um erro. A arca, ela deveria ser levada nos ombros. Ele colocou a arca onde? Num carro novo. Ele quis inovar. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Ela quer inovar. Não tem nada demais a gente pintar de preto, igual a gente pintou, nada disso. Mas a nossa essência, ela não pode ser inovada. A Bíblia fala que ele permanece o mesmo. Nós temos que viver uma vida de santidade. Eu não estou falando de se vestir com tal roupa ou outra roupa. Você pode estar vestido de calça, mas de forma decente, você que é mulher. Você pode estar com a blusa, mas sem decote. Será que você, com muito amor, você está vindo para a casa de Deus buscar quem? E você então coloca uma calça, com todo respeito, que marca o teu corpo e aparece a sua roupa íntima, e tem alguém atrás de você orando, e pode ser um homem, e então você vai ser um instrumento para derrubar ele. Quantos estão entendendo? Nós estamos buscando a glória de Deus, então nós não podemos carregá-la num carro novo, nós não podemos carregá-la em algo inovado. Até mesmo os homens têm que ter essa preocupação de colocar a sua calça acima da cintura. Não tem problema nenhum. Não estou falando de vestimenta, de vir de boné, sem boné, não é nada disso, mas de mostrar o teu corpo. E aí você coloca um cinto bem apertadinho, para quando você abaixar para orar não aparecer o seu corpo, não aparecer a sua roupa íntima. Porque nós estamos aqui buscando a glória de Deus, e não vamos inovar isso. Não vamos inovar. Ou até mesmo homens se vestirem como mulheres, que a Bíblia condena, ou mulheres se vestirem como homens. Não podemos inovar isso. Isso é bíblico. A glória de Deus não pode ser trazida de qualquer forma. Eles tentaram inovar, faz um carro de boi, canta umas músicas, e o boi tropeçou. A Bíblia deu uma ordem direta. O Senhor falou: quando fizer a arca, coloca argolas e varões, para que eles carreguem. A arca deve ser colocada no ombro. E eram 4 homens, um à esquerda, outro à direita, e atrás também uma à esquerda e uma à direita. Por quê? A arca ela era pesada porque era de madeira maciça e forrada de ouro. Então quando 4 homens estão carregando, o peso é equilibrado. Quando você está equilibrando o peso, você tira uma pessoa, o que acontece? Aquilo cai. Então o Senhor está fazendo algo profético. Ele está falando: olha, vocês vão carregar a arca, e não vai ser pesado para ninguém, porque vai ser dividido. A medida vai ser dividida para cada um. Então nós estamos aqui, e a arca não é para mim carregar sozinho. Está vendo aquela arca ali? Tem como uma pessoa carregar ela? Não tem. Tem como 2 pessoas? Tem como 3 pessoas? Ela foi criada para ser carregada por quantos? 4. Então tem que ser exatamente 4. Da mesma forma, a presença de Deus, ela tem que ser carregada por todos nós. Nós temos que parar de ter aquela mentalidade de igreja: não, o pastor faz tudo. Não, agora tem mais 2 pastores na igreja, eles fazem tudo. Eu só vou lá para receber, eu dou o meu dízimo, eu paguei o meu dízimo. Não. Todos nós devemos buscar a presença de Deus. Ah, mas o meu marido lá em casa,
ele trabalha, coloca a comida dentro de casa, eu falo para ele orar e não ora. Aí a esposa fala, por favor, ore. Não, a minha função é sustentar aqui. Você que tem que educar as crianças. Não, você também tem que educar os seus filhos. Você tem que se unir com a sua esposa e falar não para as crianças. Não, você vai honrar tua mãe, você vai respeitar sua mãe. Nós vamos orar, nós vamos fazer tudo debaixo de oração. A arca tem que ser levada junto, em família. A presença de Deus. Por que você está pregando isso, Diego? Porque Deus me deu uma visão nos dias da conferência. E eu via arcas como aquela, pequenas, e elas entravam dentro da casa de vocês. Eu via a casa de cada um de vocês aqui, essas arcas entravam. E Deus falou para mim que era tempo das famílias buscarem a Deus nas suas casas. E Deus falou para mim, durante 40 dias você vai se separar. Deus falou para mim. E você não vai aconselhar mais ninguém na igreja em 40 dias. A partir de amanhã, segunda-feira, até o dia 12, 13 de agosto, dá 40 dias. Eu não vou dar conselho para você, eu não vou discipular você. Eu queria que você me respeitasse esse tempo que Deus está pedindo e não me procurasse. Pastor, eu estou com tal dificuldade no WhatsApp, nada nessa linha. Se você precisa me informar de alguma coisa, conversar outra coisa, mas eu preciso de uma direção, eu preciso que você ore por isso. A partir de amanhã, 40 dias, Deus falou para mim não orar por ninguém, não dar direção para ninguém, não ouvir ninguém, não aconselhar ninguém. Deus me corrigiu e falou, olha, a igreja está muito dependente de você. Você tem ido às casas, as pessoas comem com você, elas riem e elas começam a falar do que está no coração delas. Mas elas não têm feito isso comigo. Elas não têm falado comigo. E então eu contei dessa visão que Deus me deu para o pastor Robert. E Deus também testificou no coração dele. E durante esses 40 dias, pelo menos uma vez por semana, eu vou subir no monte para orar. Eu tenho certeza que ao final desses 40 dias, Deus irá derramar uma grande glória sobre a igreja. Então, como que nós vamos fazer? Você, nesses 40 dias, toda dificuldade que vier até você, mas eu vou ficar sozinho? Não vai ter ninguém para orar por mim? Não vai ter ninguém para me dar um conselho? Você vai orar e Deus vai falar com você. O próprio Deus vai aconselhar você. A arca de Deus vai entrar dentro da sua casa. Você não vai pegar, nossa, mas hoje aconteceu um negócio muito ruim aqui, eu tenho que falar com alguém. Não, você vai segurar a sua ansiedade, vai esperar chegar na tua casa, vai dobrar o seu joelho e vai orar até que aquela ansiedade saia de dentro de você. Quantos estão compreendendo o que Deus está falando aqui? Então a partir de amanhã, 40 dias, vocês vão levar as arcas para dentro da casa de vocês. A glória de Deus vai entrar na casa de vocês e Ele vai visitar vocês. Vocês vão ter sonhos, vocês vão ter visões. Deus vai falar com vocês, vai falar de coisas que vocês precisam abandonar, pecado, coisas que vocês precisam tirar da casa de vocês, programas de TV que vocês não vão assistir mais. E vocês vão começar a fazer culto na casa de vocês todos os dias, de 20, 30 minutos, 1 hora. E vocês vão reunir no momento para orar com os filhos, com a esposa, com o marido. Quantos estão entendendo? Essa é uma ordem do Senhor. E no final agora que eu quero ungir todos vocês que estão firmando esse compromisso. Então durante 40 dias nós teremos os cultos normais na igreja. Eu vou pregar aqui normalmente, mas eu não vou dar direção. Se alguém chegar nele, pastor, então está acontecendo, eu vou falar assim, eu estou de consagração, não posso te dar direção. Vai orar, Deus vai dar direção para você. Então Deus está falando para mim, é tempo de reagrupamento, é tempo que a igreja toda busca a minha face, não só você, porque a arca está pesada para você. Então toda a igreja irá buscar a glória de Deus. Então essa igreja será cheia da glória de Deus. Não só um homem, não só uma família, não só um casal, não só uma equipe ministerial. Então nesses 40 dias eu aconselho você a fazer culto todos os dias. Todos os dias. Mesmo que você tenha que mudar os horários por causa dos seus compromissos. E que você pelo menos jejue uma vez por semana. Mas um jejum total. Que você jejue totalmente, sem nenhum alimento. Eu desafio você a fazer isso. Eu tenho convicção que Deus irá mudar a sua vida. Porque eu duvido que existe alguém aqui que esteja mais cansado do que eu, fisicamente, que tenha feito mais coisas do que eu nesses dias. Mas eu estou aqui porque eu quero a glória de Deus. Eu quero. É maior do que o meu cansaço, é maior do que a minha dor, é maior do que a tosse, é maior do que a sinusite. Então 40 dias vocês vão se consagrar. Os homens, os pais de família, vocês principalmente, vocês vão consagrar a vida de vocês, o lar de vocês. A Bíblia fala
que então Uzá morreu, e Davi ficou com medo de Deus, temeu a Deus, e Davi ficou triste com Deus. Mas quem estava errado era Deus ou Davi? Porque a Bíblia fala que só os levitas podiam carregar a arca. Uzá não era levita, e ele tocou na arca, e ele morreu por isso, desobedeceu a Deus, foi irreverente. Então a Bíblia fala que Davi ficou meio triste, falou: olha, vamos deixar a arca por aqui. E tinha um homem naquela estrada que morava ali, que chamava Obed-edom. Ele tem um nome composto, mas é um homem só. E então a Bíblia diz que a arca entrou na casa de Obed-edom, e durante 3 meses a arca ficou na casa dele, e que Deus abençoou toda a sua família, e tudo quanto ele possuía. Irmãos, Obed-edom, segundo alguns pesquisadores, ele era descendente de Esaú. Quantos lembram de Esaú, irmão de Jacó, que trocou a primogenitura por um prato de lentilha? Esaú, ele desprezou a bênção de Deus, ele trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. E agora nós vemos um descendente de Esaú falando: não, eu quero a presença de Deus na minha casa. Muitos até dizem que Obed-edom também tem uma descendência do gigante que Davi derrotou. Que ele era de Gade. Aí você vê um homem então pobre, um homem simples que morava numa casa na beira do caminho, que era porteiro, um homem que não era nem judeu, não era nem hebreu, não era israelita, mas ele entendeu o que a glória de Deus significa e falou: eu quero a glória de Deus na minha vida. Irmão, não importa se você nasceu numa igreja, se você nasceu no lar onde seu pai e sua mãe oravam, não importa a tua história, não importa de onde você veio, se você é pobre, se você é rico, se você não nasceu numa família de renome, quando Deus entra na tua casa, a tua vida muda. Aí esse homem não era um homem conhecido, ele era um homem pobre, ele era um geteu. Geteu é escravo, ele foi escravo durante a vida toda. Ele falou: pode deixar aqui a arca de Deus na minha casinha. Sabe essas casinhas que você vê no meio da rodovia? Foi mais ou menos assim: deixa aqui. E a glória de Deus foi enchendo aquela casa, e a glória de Deus foi enchendo aquela casa, e os filhos dele foram sendo transformados, a esposa dele foi sendo transformada. Eu acredito que ele também foi sendo transformado. Deus curou ele de todo o abuso que ele sofreu durante a escravidão. Deus curou ele de toda a rejeição. Deus trouxe ordem para a casa dele. Talvez agora ele e a esposa não discutiam mais, os filhos não desobedeciam mais, porque a glória de Deus estava ali. E todo mundo começou a ficar sabendo: olha, lá na casa daquele homem algo está acontecendo. Por quê? Porque a glória de Deus está ali. E a Bíblia fala que chegou até Davi, e Davi ficou sabendo: o que está acontecendo? Não, Deus está fazendo um reboliço na casa de Obed-edom. Agora deixa eu te perguntar, ele não somente recebeu a arca na casa dele, mas ele se submeteu àquela arca, ele se submeteu àquela atmosfera. E então eles tiveram que mudar os costumes que eles tinham antes. Eles já agora não comiam sem orar, eles jamais não ficavam distraídos, mas eles ficavam juntos em oração. Por que Deus mudou a vida deles? Porque eles tiveram um encontro com Deus, e porque eles aceitaram a disciplina para estarem preparados para este encontro. A Bíblia fala que dentro da arca tinha 3 coisas. Dentro da arca, a primeira coisa que tinha, a tábua das leis. A tábua com as leis ficava dentro da arca. Não só os 10 mandamentos, mas também um compêndio de leis, com mais de 600 leis. Ficava ali esses 10 mandamentos, e mais um compêndio com 613 leis. As leis que Deus mandou Moisés guardar, as leis do estrangeiro, a lei de quando comprar uma propriedade, leis sobre santificação, estavam dentro da arca. O que simboliza isso? A palavra de Deus, guardar o mandamento de Deus. Dentro da tua casa, a Bíblia, ela fica assim, ó, naquele negocinho de madeira, aberta assim, uma página amarela, aí você vira as outras páginas estão brancas, porque você nunca leu as outras páginas. Você coloca lá: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Coloca um versículo e acha que isso vai mudar a tua vida. Dentro daquela arca tinha as leis de Deus, e a Bíblia fala
Tome cuidado em meditar e guardar todas essas leis. Então você precisa agora trazer a palavra de Deus para dentro da sua casa. Mas eu não sei, o Espírito Santo de Deus vai capacitar você. Então você vai começar a pegar, vamos ler os evangelhos, e vai começar a orar na tua casa. Vamos ler hoje os Salmos, vamos ler hoje João capítulo 1, vamos ler. No final pergunta para os seus, o que vocês entenderam disso? Ah, não entendi nada, então eu vou orar, e amanhã vocês vão entender melhor. Então você vai trazer a palavra de Deus, e você vai observar a palavra e vai guardar. Então você vai meditar. Pera aí, a palavra de Deus fala que devo lançar sobre ele a minha ansiedade. Eu estou começando a ficar ansioso, então o que eu tenho que fazer? Lançar sobre ele a minha ansiedade. Senhor, eu lanço sobre o Senhor a minha ansiedade, eu não vou ficar ansioso, porque isso vai tirar eu da tua presença. A palavra de Deus diz o quê? Que não é aquilo que contamina, é o que sai, mas é o que entra. E que se os meus olhos forem bons, meu corpo vai ser bom. Então eu sou homem, eu sei que a minha fraqueza é mulher, e está passando a mulher, eu vou fazer o quê? A Bíblia fala que eu não posso olhar, então eu vou desviar. Ah, então eu sei que eu tenho dificuldade com pornografia no meu celular, às vezes eu vejo umas coisas escondidas, então o que eu vou fazer? Ah, não vou ver, está aqui mas não vou ver. Não, eu vou arrancar o aplicativo que tem no meu celular, vou excluir, porque ele está sendo maior do que eu, mais forte do que eu, então eu vou excluir. Por quê? Porque quando meus olhos serem colocados ali, eu vou me tornar mal. Acabou. O machado tem que ser posto na raiz. Quantos estão entendendo? A palavra de Deus tem que entrar na tua casa, como entrou na casa de Obed-edom. Então a Bíblia fala que nós não podemos ser murmuradores. Então começou a murmuração na sua casa, opa, vem aqui, vamos orar aqui agora, pedir perdão. Murmuração não é de Deus. Fofoca não é de Deus. Divisão não é de Deus. Bíblia. Ah, minha mãe não sabe o que está fazendo. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se multiplique os seus dias sobre a terra e que tudo te vá bem. Filha, filhinho, fica quietinho e obedece seu pai e sua mãe. Respeite. Palavra de Deus. Ah, mas a minha mulher, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. Ame. Ah, mas ela está brava. Ame. Ah, mas ela está mal-humorada. Ame. Ah, mas meu marido não sabe de nada, ele está viajando, eu vou resolver do meu jeito, que quando ele chegar eu vou informar ele. Isso é rebelião. Mulheres, obedeçam os seus maridos. A Bíblia diz. O que significa? Que você não vai tomar nenhuma decisão sem antes falar com seu marido. Vocês vão decidir juntos, não é que ele vai mandar em você, vocês vão decidir juntos. Tem mulher que reclama, então quer dizer que meu marido vai mandar em mim? Não, mas também não quer dizer que você toma decisão sem falar com ele, querida. Não quer dizer que você toma uma decisão e simplesmente o informa depois. Hoje nós vamos almoçar em tal lugar. Você está informando ele ou você está pedindo a opinião dele? Hoje nós vamos fazer desse jeito. Palavra de Deus. Respeite o seu marido. Ele é homem de Deus. É Bíblia. Contra qualquer sentimento que você tenha, Bíblia. Qual outra coisa que tinha na arca? Dentro da arca tinha um maná. Sabe o maná que caiu do céu e eles comeram? Tinha dentro da arca. O que simboliza o maná? A provisão de Deus, o sustento de Deus. Qual o alimento que deve alimentar vocês? A palavra de Deus. A Bíblia fala que Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Então todo dia você tem que alimentar. Aquilo que você alimenta também gera em você fome. Quem aqui já comeu um doce que você nunca comeu e você falou que delícia, vontade de comer de novo? Porque despertou o seu paladar. Despertou o seu paladar. Quando você come da presença de Deus, desperta o teu paladar para Deus. Então você começa, não, eu quero mais Deus, eu quero mais. E quanto mais ora, mais você quer orar. E quanto você adora, mais você quer adorar. Então esse tem que ser o alimento. O maná está lá porque está simbolizando o quê? O básico. Igual na nossa alimentação, na nossa cultura, o básico é o arroz e o feijão, e vem a mistura. O básico da nossa vida tem que ser a presença de Deus. O alimento básico, diário, presença de Deus. Muito dificilmente você vai ser salvo se você não ora todo dia, se você não lê a palavra de Deus. Qual é a terceira coisa que tinha dentro da arca?
a vara de Arão. Deus então levantou sacerdotes, seriam como nós, pastores hoje, para guiar o povo, ensinar. E então teve uma discussão. Não, mas você está escolhendo Arão porque ele é teu parente. Discutiram com Moisés. Então Deus mandou que eles cortassem varas, galhos de árvores, de amendoeira, e colocassem fincado dentro do tabernáculo onde estava a arca, diante da arca, fincado na areia. Pega um galho, corta ele verdinho e finca na areia. No outro dia o que vai acontecer com ele? Na areia do deserto. Vai estar como? Seco. Então Deus falou para Moisés: finca amanhã, na hora que você chegar diante da arca e ver o galho que floresceu, é a pessoa que é escolhida para ser sacerdote, sumo sacerdote. Então eles escreveram os seus nomes em cada galho. Cada um pegou um galho. E Arão então pegou um galho e colocou o nome dele. Arão era parente de Moisés. E fincou o dele também. Foi fincando. Fincou de cada um. Porque existem pessoas que não querem obedecer os seus guias espirituais. Não quer obedecer o pastor, não quer obedecer a pastora, não quer obedecer o pai. Questiona, será que é de Deus? E aí aconteceu, no outro dia eles chegaram, a vara de Arão estava verde, e ela deu uma flor. Como que um galho cortado, enfiado na areia, pode de um dia para o outro dar uma flor? Este foi um sinal de Deus que ele havia escolhido. E isso foi colocado diante do propiciatário, diante da arca, mostrando que é a glória de Deus que escolhe, não é a escolha do homem. O Adriano e a Karina não foram ungidos pastores porque eu simplesmente somente gosto deles, me dou bem com eles, mas porque foi Deus que escolheu. Foi a glória de Deus que escolheu. E quem não é espiritual não consegue entender isso. Então fica com a mentalidade carnal. Eu e a minha esposa estamos aqui porque Deus nos escolheu. Poderia ter escolhido um mais alto, mais gordo, mais careca, mais barbudo, mais velho, mais experiente, mas escolheu um mais magro, mais orelhudo, mais cabeçudo, mais desengonçado. Por quê? Porque as coisas de Deus é loucura para os homens. Então a minha vara floresceu. Pessoas que foram meus pastores um dia, hoje estão me procurando para que eu possa levar uma palavra para elas. Porque a autoridade reconhecida da parte de Deus. Então o que precisa ter na nossa casa também? Autoridade. As mulheres precisam reconhecer que o marido é autoridade dentro de casa. Mas para isso também o marido precisa reconhecer que Deus é autoridade dentro de casa. A gente sempre brinca lá em casa, e a gente sempre pergunta assim: quem manda aqui em casa? Aí as crianças falam: Deus, primeiro Deus, depois o papai, depois a mamãe, depois a Sara, e depois Samuel. Samuel olha para trás e fala: mas eu vou mandar em quem? Aí tem o Marley. Então é assim que funciona. É de Deus. É de Deus ter alguém na sua vida para você prestar conta. Hoje os pais têm receio de falar não para os seus filhos: não, você não vai fazer isso. Não, eu não vou comprar aquilo para você. Não, coitadinho, compra para ele, não pode contrariar ele. Aí ele vai na escola, alguém vira e fala para ele: feio, ele... porque não aceita não aceita rejeição. É tanto sim, que não aceita quando houve um não. Não aceita quando há um confronto. Você está preparando o seu filho para quê, irmãos? Olha o mundo que está lá fora. O seu filhinho um dia vai crescer. E será que ele vai estar preparado para enfrentar esse mundo lá de fora, se ele não tiver a presença de Deus? Você já imaginou quantos não eu já ouvi na minha vida? Quantas vezes eu já fui humilhado? Mas estou aqui permanecendo no Senhor, servindo ao Senhor. Então, irmãos, nós precisamos ensinar os nossos filhos. Quando os dois foram consagrados pastores, eu cheguei lá em casa e falei: a partir de agora vocês vão chamar eles de pastores, vocês vão respeitar eles como seus pastores. Falei para meus filhos. Às vezes seu filho está lá e faz uma brincadeirinha, faz uma gozação de um pastor, exemplo, não sei se aconteceu isso, ou de alguém, sabe o que você tem que fazer? Corrigir seu filho. Vou dar um exemplo muito simples. Tudo bem que o país nosso está uma bagunça, fica falando mal, exemplo de polícia. A polícia quer saber de nada. Lá. Você está falando mal de uma autoridade, você está ensinando seu filho a desrespeitar. Aí quando seu filho crescer e tiver carro, ele vai andar sem cinto de segurança, ele vai peitar o guarda quando o guarda parar ele, porque ele viu o pai dele falando o quê? A polícia não quer saber de nada, a polícia só quer saber de dinheiro. Lá, estão comendo de graça na padaria. Lá, isso. Eles podem estar até fazendo isso, mas ensina os seus filhos a respeitar.
toda a autoridade instituída por Deus. Todas essas autoridades um dia prestarão contas para Deus. Presidentes, deputados, senadores irão prestar contas, não só da vida pessoal deles, mas do cargo que eles ocuparam na terra. Eu vou prestar conta para Deus, não só da minha vida como Diego, mas como pastor de vocês, sabia disso? Então eu estou com 2 vezes com a corda no pescoço, porque eu posso ser condenado, pode ser absolvido individualmente como Diego, mas posso ser condenado na minha posição como pastor. Então eu não estou aqui brincando. Então a mesma coisa dentro da tua casa tem que ter um ambiente de respeito. Ai, papai, posso fazer isso? O que sua mãe falou? Não, então é não. Nossos filhos sempre eles nos testam. Eles jogam um contra o outro. Aí você lá não consultou sua esposa, fala, não, pode fazer. Aí ele sai todo feliz. Aí você vai ver e fala, a sua esposa fala, não, mas eu tinha falado que não podia. E agora? Você dividiu a casa. Você ensinou o seu filho a manipular vocês. Começou a falar mal da igreja na frente dos seus filhos. Péssima ideia que você teve. Porque a igreja é o único lugar onde seu filho está seguro. É o único lugar onde tem pessoas que vão ter autoridade para ensinar ele a nunca desviar da presença de Deus. E quando você desconstrói essa imagem de referência que nós como pastores temos, você está pegando a única esperança que você tem fora da tua casa para salvar teu filho. Você já viu esse menino aqui, como é que ele é comigo? Esse aqui? Jaquetinha, põe igual a mim, fica olhando para mim, põe a mão no bolso igual. Isso ele não é simplesmente uma admiração de como eu me visto, mas ele é muito inteligente, porque todas as crianças que são inteligentes, dela é o reino dos céus. E ele já viu que existe alguma coisa diferente na vida desse rapaz. Ele já percebeu que existe alguma coisa na minha vida que ele quer para a vida dele. Então você imagina que se lá na casa dele, exemplo, os pais dele começam a falar mal de mim. Ah, olha lá, você viu o que ele fez? Ah lá, você percebeu? O que vai acontecer? Vocês estão esgotando a única alternativa que vocês têm fora de vocês, para que exerça algum testemunho, algum exemplo na vida dele. Então não falem mal das autoridades que nos instituem. Ore por elas. Se existem falhas em mim e eu sei que existe, então ore por mim. Eu preciso da oração de vocês. Vamos estipular esses critérios da nossa vida. Então vamos voltar para recapitular as 3 coisas que tem dentro da arca. Primeiro, a palavra de Deus. O que nós vamos ter que trazer esses 40 dias para a nossa casa? Palavra de Deus. O que mais? A nossa fome tem que ser das coisas de Deus. E a terceira coisa é o que? Trazer a autoridade. Respeitar a autoridade e trazer a autoridade. Em nome de Jesus. Para encerrar, lá em Salmos, nós vamos orar agora. A glória de Deus está aqui nesse lugar. Amém? No livro de Salmos 132, no versículo 8. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca, onde está o teu poder. Deus quer descansar lá na tua casa. Ele quer repousar na tua casa. Ele quer habitar dentro de você. Ele não habita, a glória dele não habita mais naquela arca. Aquilo foi no Velho Testamento. Agora ele habita dentro de você. Vamos colocar de pé, vamos orar nesse mesmo espírito. Eu quero que vocês venham aqui à frente. Eu quero ungir cada um de vocês. Aleluia. Eu quero que os pastores me ajudem. Aleluia. Pode chegar as cadeiras para trás. Deus vai entrar na sua casa. Feche os teus olhos. Começa a orar agora, antes de nós colocar as mãos sobre vocês. Nós ungimos vocês com o óleo do Espírito, com a unção do Senhor, que
receba o toque do Espírito de Deus sobre a vida de vocês. Sejam cheios do Espírito Santo, cheios da autoridade do Senhor. O Espírito Santo vem e enche vocês de azeite, renove a força de vocês nesses dias, de todo o trabalho, de toda a labuta, de todo o cansaço. O fogo de Deus nunca se apague de dentro de vocês. Toca, Espírito Santo, com o teu poder. Toca com o teu fogo agora. Enche esses vasos, Senhor. Enche agora com o teu fogo. O Espírito, aleluia. O Espírito, enche-nos com teu poder. Enche-nos com tua glória, Senhor. Começa a adorar o Senhor. Ore agora. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito de Deus, aleluia. Santo, 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 Santo. Nós consagramos estas casas a Ti, consagramos essas vidas a Ti, Senhor. Aleluia, Tu és santo, Tu és poderoso. Não há outro como o Senhor nosso Deus. Não há outro como o Senhor.